paz, queridos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live incrível, uma live que eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao nosso coração no dia de hoje. E eu já quero te convidar a ficar aqui comigo e fazer parte daquilo que Deus hoje quer fazer na sua vida. Estou aqui em um lugar bem legal em São Paulo, espero que o áudio esteja bom, não estou em casa, mas hoje o Senhor ministrou uma palavra muito forte ao meu coração e eu quero liberar ela sobre a sua vida. E eu vou ter um convidado super legal aqui também. E eu quero falar sobre realidades da fé. Gente, a fé, ela realmente move montanhas. A fé, ela realmente transforma vidas. A fé, ela realmente pode te tirar de um lugar que você está e fazer você acessar outro. Eu, através da fé, já experimentei de tantas coisas, já vivi tantas coisas, já fui para tantos lugares e aos olhos humanos realmente parece difícil. Mas quando a gente começa a entender que a gente precisa se mover não mais por aquilo que eu vejo, não mais por aquilo que eu sinto, não mais por aquilo que eu acho, mas por aquilo que é, e eu tô falando desde ontem aqui sobre o que é, porque muitas pessoas podem me perguntar, Pierre, mas o que é, né? Você está falando que a gente tem que se mover pelo que é, o que é? E o que é a palavra de Deus. Tem uma passagem de Moisés com Deus que ele fala o seguinte: como que eu vou apresentar para Faraó quem me mandou ir lá falar com o povo do Egito? E aí Deus vira para ele e fala o seguinte: diga que eu sou o que sou. Então, se o eu sou tá falando para ele ir, se o eu sou tá direcionando ele a fazer alguma coisa, o que Deus diz para você no dia de hoje é o seguinte: você precisa se mover de acordo com o que é. Pare de se mover por aquilo que você acha, pare de se mover por aquilo que você pensa, pare de se mover por aquilo que você imagina, pare de se mover sobre essas coisas que nem fazem sentido mais na sua cabeça. Começa a se mover pelo que é, porque quando você começar a se mover pelo que é, a sua vida, ela vai ser transformada. Lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo 28, diz o seguinte: então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a sua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento a sua filha ficou sã. Eu quero contextualizar essa história para você entender sobre o que eu estou querendo te dizer aqui no dia de hoje. Tem uma passagem que Jesus, ele está caminhando sobre uns lugares. Tati, minha linda, super beijo, viu? Tem um lugar que Jesus está caminhando e quando ele está caminhando, vem uma mulher e começa a implorar para ele, transformar e curar a filha dela. E aí ele começa a falar: olha, mas não é certo fazer isso agora, não é o tempo disso ainda. Só que ela começa a insistir. E mediante a insistência daquela mulher, ele cura a filha dela. Mediante a busca daquela mulher, ao pedido daquela mulher, a insistência daquela mulher, a crença daquela mulher, ela recebe aquilo que ela está pedindo. Então o que eu quero te falar no dia de hoje é que existem 5 coisas que Deus quer liberar sobre a sua vida. E você precisa entender que para você receber aquilo que você quer tanto receber, você precisa fazer esses 5 passos. Qual é, Pierre, o primeiro passo? Busca. Aquela mulher, para ela ter a filha curada, para ter a transformação da família dela, ela precisou buscar. Muitas pessoas estão numa vida de engano, numa vida de mentira, porque não buscam o que tem que ser buscado. E aí começam a viver uma vida vazia, uma vida pequena, uma vida comum, uma vida limitada. E aí não recebe aquilo que tanto deseja também. Por que não recebe aquilo que tanto deseja? Porque a busca é pequena. A busca é vazia, a busca é em vão. E aí como que você vai receber se você está buscando qualquer coisa? Como que você vai receber se você não está buscando o que tem que ser buscado? Como que você vai receber? Aquela mulher, ela foi na fonte certa para buscar. Aquela mulher, ela buscou a pessoa que poderia de fato transformar a vida dela. Às vezes você está procurando soluções e busca em tantos lugares, em tantas coisas, menos naquilo que realmente importa, menos naquilo que de fato vai transformar a sua vida. Então o que eu quero te dizer no dia de hoje é que você precisa buscar no lugar certo. Segunda coisa, você precisa pedir. Ela chegou até Cristo, ela buscou por Ele e ela começou a pedir.
cura minha filha, cura minha filha, cura minha filha. E à medida em que ela pediu, ela recebeu. O que você tem pedido para Deus? Porque a Bíblia fala que a gente não recebe porque nós pedimos errado. E às vezes você está querendo tanto pedir algo para Deus, mas não está recebendo e não sabe o porquê. O porquê está em pedir errado. Quando a gente pede errado, não tem como a gente receber. Quando a gente pede para qualquer pessoa, às vezes a pessoa não tem a solução que a gente precisa, a gente também não vai receber. Então você precisa buscar no lugar certo e pedir para a pessoa certa. Terceiro passo é insistir. Porque no primeiro momento, Jesus, ele meio que fala com aquela mulher, cara, por que eu vou fazer isso com você? E ela insiste. Ela busca, ela pede e ela insiste. E nós estamos numa geração muito imediatista, né? Uma geração que quer tudo muito agora. E quando a gente não entrega no agora, a pessoa já desiste. A pessoa não vai pro próximo passo, não vai pro próximo nível, ela desiste. Então a insistência é o que faz você chegar no lugar que você quer chegar. A insistência é o que te tira desse ambiente e te promove. A insistência é o que faz você realizar todos os seus sonhos. Então eu busco no lugar certo, eu peço para a pessoa certa e eu insisto naquilo que eu quero. É por isso que muitos questionam, Pierre, como que você consegue abrir mão de tanta coisa? Eu estou buscando na pessoa certa, eu estou pedindo para a pessoa certa transformar a minha vida e eu estou insistindo na palavra de Deus, que é a verdade que transforma, a verdade que cura e a verdade que liberta. Só essa verdade é capaz de transformar a minha vida e a sua vida. Então pare de buscar nos lugares errados, pare de pedir para as pessoas erradas e começa a ir para a insistência certa. Porque quando você buscar certo, pedir certo, insistir certo, crer, você recebe. Porque no final desse contexto, aquela mulher, ela recebe aquilo que tanto ela queria. Ela recebe aquilo que ela tanto esperava. Então, às vezes, você não está recebendo aquilo que você tanto quer porque você está indo pela lógica errada. E a lógica do caminho é: eu busco certo, eu peço certo, eu insisto, creio e recebo. Cara, se você anotar essas 5 coisas que eu tô te dando aqui agora, você pode ter certeza que você vai experimentar de algo muito diferente na sua vida. Você busca certo, você pede certo, você insiste, crê e recebe. Foi isso que aconteceu na vida dessa mulher. E é isso que vai acontecer hoje na minha vida e também vai acontecer na sua vida. O meu amigo Riquelmo acabou de colocar aqui a paz, eu já vou adicionar ele aqui na chamada. Que Deus tem também ministrado ao coração dele. E eu tenho certeza, gente, que Deus ele quer fazer algo extraordinário na vida de vocês. Meu amigo, seja bem-vindo, tudo bem, querido? Tô ótimo, graças a Deus. Paz do Senhor para você. Ó, você já entrou num momento muito legal. Eu tô lendo aqui a passagem de Mateus do capítulo 15 que diz sobre a história daquela mulher cananeia que ela tá passando, Jesus se encontra com ela e ela começa a pedir para que Jesus cure a filha dela. E aí ele fala, mas eu não posso dar comida dos cães e tudo mais. E ela começa a insistir. E aí, Riquelme, o que Deus ministrou à minha vida hoje? Que existem 5 coisas que a gente precisa fazer para a gente de fato receber aquilo que Deus tem liberado para nós. Primeiro, a gente busca no lugar certo, porque essa mulher, ela estava no cenário certo. Eu peço para a pessoa certa, porque ela não pediu para qualquer pessoa, ela pediu para Jesus. Eu insisto, porque Jesus, no primeiro momento, ele teve ali um ponto assim com ela, mas ela continuou insistindo e ela creu que ele poderia fazer aquilo que ela tanto queria e aí ela recebe. Então eu busco, eu peço, eu insisto, eu creio e eu recebo. Então assim, dentro dessa introdução, já começa a falar o que Deus tem liberado no seu coração também pra gente. Com certeza. Isso me faz até lembrar da luta de Jacó com o anjo ali, né? Que ele precisou persistir ali para receber a bênção dele. Então, muitas das vezes, o Senhor ele quer ver na gente um despertar de uma fé, de perseverança, e que a gente almeja aquilo que ele tem para a nossa vida. Muitas das vezes a gente ora, pede e acha que vai cair do céu. Mas às vezes o Senhor está querendo dizer, levanta e anda na direção que eu vou te mostrar. Exatamente.
E esse levanta e anda na direção que eu vou te mostrar, a gente precisa entender que a gente precisa fazer esse passo. Levanta e anda. Muitas pessoas, então, a gente se encontra hoje numa geração muito confusa diante de muitas coisas e acha que tudo é muito instantâneo. A mudança é agora. Tudo que eu vou querer vai ser agora. Eu quero que tudo que aconteça é agora. E na verdade não Imediatista, é né? assim. Exatamente. E Tá eu me acho escutando que bem? entra... Tô te escutando bem. Você tá me ouvindo bem também? Sim. Eu acredito, meu amigo, que entra muito também no que a gente chama hoje da nossa história, do nosso testemunho. Porque a gente teve uma progressão de acordo com quando a gente começou a entender em Deus aquilo que Ele queria da gente. A gente não mudou do dia para a noite. A gente não viveu uma transformação imediata. Na verdade, a gente está nesse processo até o dia de hoje e a gente está aqui crescendo, desenvolvendo e buscando cada vez mais a sabedoria que vem do alto para que continue transformando a nossa vida. Então eu queria que você contasse assim um pouco pra gente do seu testemunho, o que Deus fez na sua vida, como que ele transformou a sua história e que você falasse um pouco desse contexto pra gente. Amém. Pois então, Pierre, assim, vivi muitos anos na homossexualidade, né? Me compreendi mais ou menos ali aos 10 anos, quando eu comecei a ter acesso à pornografia. E dali começou os abusos a começar a acontecer, rapazes se insinuar para mim. E foi quando que num parque aquático, um homem, eu nadando, brincando ali, um homem passou a mão em mim 2 vezes, meu órgão genital ali. E aquela cena ali me mexeu muito comigo, ao ponto que eu saí com medo da piscina e fiquei com receio de entrar ali, porque aquilo me chocou, né? Só que eu não tive coragem para contar para os meus pais e aquela situação não saiu mais da minha mente. E aí gerou uma certa curiosidade. E nesse processo, eu sou o filho mais novo, né? Sou de Natal, Rio Grande do Norte. Meu pai não foi tão presente no sentido de ser referência, mas assim, nunca me faltou nada. Minha mãe era muito super protetora, né? Ao ponto de que com quase 18 anos ela tinha medo que eu fosse no shopping sozinho. Então, você vê mais ou menos por aí, né? E na escola eu sofria muito bullying. As pessoas diziam que eu era gay quando eu nem sabia o que era isso, né? Então já existia ali uma pressão social por algum estereotipo meu, já querendo me enquadrar como homossexual, quando nem eu sabia disso, o que era isso, né, na verdade. Então, assim, eu vejo que por todo esse contexto, principalmente que analiso pornografia, liberação de dopamina, uma criança ali de 10 anos consumindo isso, e por uma vida meio que disfuncional, me gerou um complexo de inferioridade, eu não me sentia tão homem quanto os outros homens, e toda essa rejeição acabou me levando à homossexualidade. Foi quando eu fiz amizade na escola com um rapaz que era gay, me sentia aceito, incluso. Comecei numa praça gay, que era no termo GLS, o termo da época, né? Era gays, lésbicas simpatizantes. E dali eu comecei a conhecer um mundo novo, que eu era aceito, estava fazendo amigos. E dali eu fui para uma boate gay. Infelizmente tive a infelicidade de uma pessoa que conhecia a minha família me ver entrando na boate gay. E no dia seguinte, eu já tive que de cara falar para o meu pai algo que nem eu sabia direito que estava fazendo ali, né? E aí eu lembro que eu fiquei 1 hora do lado do meu pai, me colocaram contra a parede, né? E eu só lembro de ter escutado uma voz assim falando na minha mente: eu acho que você é isso, né? E foi que eu acabei repetindo para o meu pai: eu acho que eu sou isso, então. E foi aí que me assumi homossexual. Minha família não reagiu bem, eu fui o primeiro da família, né? Em 2007 para 2008, mais ou menos. Minha mãe chorou, meu pai falou palavras duras que, no fim, eu sei que não foi real, mas pela situação ali, né? E toda essa rejeição, toda essa crise, todo esse complexo que já tinha me gerado crise de ansiedade e depressão, só me estimulou a ficar longe da minha família e buscar os amigos e me encontrar só nas baladas, né? E foi nesse processo aí que, nas baladas, bebendo, dançando, escutava música das cantoras pop lá, Britney, Christina Aguilera, enfim. Aí eu vi as drag queens que faziam shows, né, na boate GLS da época. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu não me sentia bem como eu era. Como eu não me sentia tão homem, eu não me sentia valorizado como homem. E de alguma forma, viver o personagem ali para mim me ajudou muito a esquecer os conflitos.
E daí eu comecei a me montar como drag queen e sempre gostei de me esforçar fazendo tudo aquilo que eu faço, dar o meu melhor. Então eu fiz isso como drag. Então, algum tempo depois, em 2009, na verdade, fui eleito rainha da parada LGBT de Natal, Rio Grande do Norte. Foi no programa da Band local de lá na época. E comecei a fazer shows na cidade, em outros lugares. E nesse processo, quando eu fiz 21 anos, foi quando eu tive a oportunidade de vir para Vinhedo, São Paulo. Um convite de um amigo meu que trabalhava na área da beleza. Foi quando eu tive a coragem de enfrentar meus pais, sair de casa e viver a minha vida. Então, com os 21 anos, eu saí de casa e vim conhecer o que o mundo tinha de melhor para oferecer, né? Uau. Eu tô aqui pensando no que você falou, né? Rainha. Cara, de rainha, de drag, de homossexual, de tudo aquilo ali que Satanás distorce na nossa identidade para um grande homem de Deus, casado, com família. Então, assim, hoje a gente pode declarar, Riquelmo, que Deus, ele sim transforma a nossa vida, ele sim liberta as pessoas, ele sim muda os cenários, porque as pessoas estão vivendo hoje numa era onde elas não acreditam mais naquilo que Deus pode fazer. Eu imagino que, assim como eu, você deve receber muitas críticas diante do seu posicionamento, porque as pessoas não entendem, elas não acreditam. Mas assim, Deus, ele faz, Deus, ele transforma. E essa transformação, ela não é só exclusiva do Riquelmo, exclusiva do Pierre, ela é disponível para todos. Você só precisa querer acessar. E aí eu quero que você me fale também, Riquelmo, como que foi esse acessar, de entender, cara, isso aqui que eu estou vivendo não faz sentido, não é aquilo que Deus tem para mim, e esse encontro com Deus e toda essa desconstrução da falsa identidade a ser hoje quem você se tornou. Sim, sim. Mas isso que é muito interessante, né? Quando você falou sobre mim, sobre o Pierre, que assim, as pessoas acham, só foi a gente que Jesus transformou e ele tá mais nem aí com ninguém, né? Na verdade, não. Jesus, como os apóstolos, os seus seguidores ali, Jesus chamava pessoas específicas para que a vida dessas pessoas fosse um testemunho ocular da pessoa dele e que através a vida dessas pessoas, outras vidas eram alcançadas, né? Então, o Senhor, ele só teve misericórdia na nossa vida, né, Pierre? Em olhar para a gente, ter misericórdia do contexto de vida que a gente veio ali e dizer assim, eu tenho algo novo para você. Eu quero te dar uma nova história, um novo começo. Por isso que o Salmo 126 vai dizer que o Senhor é aquele que pega aquele que estava fundado no pecado, destruído no pecado, mas que ele levanta, lhe dá uma nova história, um novo começo e coloca um novo cântico em seus lábios, motivo de sorrir novamente. Então é isso que o Senhor fez nas nossas vidas e foi esse propósito que começou a se manifestar na minha vida, porque assim, eu não venho de família cristã. A maior parte da minha família é católico não praticante, né? Então eu só fiz o catecismo ali aos, sei lá, 11 anos de idade, e depois disso eu nunca mais busquei o evangelho ou igreja ou qualquer esse contexto. Então eu era uma pessoa totalmente isento, assim, vamos dizer. De casa aos 21 anos e vim para Vinhedo, São Paulo, começar a trabalhar aqui, eu vivia de balada. Minha noite era final de semana na balada com os amigos e essa era a minha rotina, trabalhar em balada, trabalhar em balada. Só que um dia na rua, uma mulher olhou para mim e disse assim, olha, quando a gente tem um chamado da parte de Deus, você pode ir para qualquer lugar, mas nada vai dar certo na sua vida. E eu recebi aquela palavra e aquela palavra, assim, guardou no meu coração, né? Tipo, legal. Tipo, entrou no ouvido, saiu no outro, mas algo foi plantado aqui. Só Sim. que aí, em 2011 para 2012, quando eu vim morar em Campinas, São Paulo, e moro até hoje, eu tive um sonho e, assim, Deus fala muito comigo com sonho, tenho muitas experiências, mas, assim, quando eu mudei para cá, eu tive uma visão que eu estava em cima de um muro e eu vi um homem de veste branca, de barba e cabelo, que era Jesus. E eu estava em cima desse muro como se eu tivesse que tomar uma decisão de qual lado eu iria, né, do muro ficar. E aí acordei tendo essa visão com Jesus e do nada, tipo, sonhei com Jesus e na verdade era ele falando comigo e eu ainda não tinha despertado, entendido. Só que aí minha vida deu uma reviravolta, parei de fazer show de drag ali por 2013, até cheguei a fazer aqui em Campinas, São Paulo, que acho que é a segunda maior parada do Brasil, né? Fiz show aqui. Depois disso eu Na parei. verdade, a maior parada gay do mundo é a de São Paulo. A de São Paulo, né?
Eu digo assim, depois de São Paulo, do Brasil, eu acho que é de Campinas que é a maior. Depois de São Aí Paulo, eu não sei, mas deve ser. é que Campinas é a segunda maior cidade depois de São Paulo, né? Entendi. Então, assim, é, eu não estava entendendo que o Senhor estava me chamando e essa reviravolta aconteceu. E eu já entendi que ali, quando foi liberada uma palavra na minha vida que eu tinha um chamado, ali Deus já estava começando a trabalhar a minha vida. Eu já reconheço dali. Porque com o tempo ele me fez entender que a vida que eu tinha na noite, como drag queen, era apenas vaidade. Eu comecei a olhar e dizer assim, meu, o que eu estou fazendo aqui? Eu nunca ganhei dinheiro com isso. Eu sempre investi do meu bolso como um hobby, né? E aí eu comecei a observar vários amigos meus que viveram até hoje, depois da sua velhice, com um monte de roupa feminina em casa, mais velho, sozinho, e não construiu outra coisa porque toda a vida foi jogada ali. E eu falei, epa, eu não quero isso para mim, eu quero trabalhar, eu quero ser alguém, enfim. E aí eu parei de fazer shows e me dediquei a trabalhar na área da beleza, né? Cabeleireiro e maquiador. Só que aí eu tive a oportunidade de trabalhar no Estúdio W, grandes salões, né, do Brasil, e lá eu tive a oportunidade de crescer e me tornei maquiador no Estúdio W de Campinas. Né? Fiz trabalho com revista, na Caras, Isaac. Eu, na época, atendia a mãe da Sandy, Stephanie Brito já atendia ela lá, o pessoal do Malhação também. Então, aquilo para mim era incrível, tipo, sonho, né? Trabalhar com gente bacana, ganhar bem, fazer trabalho que chamava atenção. Só que depois de uns 3 anos, assim, tudo deu errado. Eu fui para um outro lugar, puxaram meu tapete ali, e a gente sabe que é muita concorrência nesses locais de muita evidência, né? Só que eu não entendia que, na verdade, até o mal que estavam me fazendo, Deus estava usando para cooperar para o meu bem. Como diz a palavra, né? Tudo coopera para o bem para aqueles que amam a Deus. Sim, amém. Então eu entendi que o que eu sofri ali foi o preço da chamada, que o Senhor bateu o martelo. Ou você vem ou você vem. As portas eu estou fechando. Então as pessoas que me fizeram mal, inclusive, eu entendi isso depois e o Senhor me colocou na frente de cada um e a gente se perdoou depois, se conversou. Então eu vi todo o trabalhar de Deus para me levar para a igreja. Então eu precisei perder tudo que eu tinha, perder o apartamento. Na época eu tinha acabado de reformar as coisas. Eu não tinha mais o salário que eu tinha antes. Entrei numa depressão, crise de ansiedade. Andava no modo avião, porque eu morava aqui sozinho, sem ninguém, minha família longe, sem nenhum amigo perto de mim também. Então foi bem difícil. Só que foi nesse processo que eu comecei a ir para a igreja, no caso a Nazarena aqui de Campinas, que eu congrego. E depois de um mês, buscando a Deus, assim, do meu jeito lá, eu estava escutando uma oração do YouTube, que eu estou escrevendo um livro agora, e o Espírito Santo me fez lembrar de qual era esse vídeo. E é do pastor Antônio Júnior, que ali tinha um apelo, né? Se eu entregar minha vida para Jesus. Foi aí que eu estava deitado em casa, com fone de ouvido, escutando a oração. Eu cansado da minha vida, o diabo já estava colocando sentimento de morte, como se nada na minha vida fosse dar certo, ou que eu não era feliz, ou que, sabe? Só que eu nunca ultrapassei, né, essa questão. Só que aí, nisso, eu reconheci, e naquele momento eu falei para Jesus, Senhor, eu cansei da minha vida, eu desisto da minha vida, não sei mais o que fazer, minha vida toda tá travada, não me sinto feliz nem na homossexualidade, nem nada, nada dá certo. Entrego minha vida para o Senhor. E foi nesse momento que eu senti meu corpo esquentar e formigar dos pés à cabeça. Foi algo muito forte, uma experiência que eu nunca tinha sentido, que me gerou uma felicidade, ao ponto que eu dormi depois. Só que aí, quando eu acordei no dia seguinte, eu me sentia diferente. O mundo estava mais claro, assim, eu comecei a sentir uma paz que eu nunca tinha sentido, uma paz que excede todo entendimento. A depressão que eu tinha até hoje, nunca mais eu tive, nunca mais senti. Não senti mais aquela pressão de me puxar para debaixo da cama. E comecei a não ter mais interesse pelas coisas, pela bebida, drogas, balada. E aí chegou o ponto da homossexualidade. Porque, para mim, nunca foi um problema ser gay ou viver como homossexual, que para mim era natural, como o mundo diz que era. E eu nunca levei a sério o evangelho ou as pessoas que diziam que era errado, né? Só que nesse processo, foi um processo de alguns meses até eu batizar nas águas, eu não conseguia mais me relacionar direito com outros rapazes. Não era mais a mesma forma de antes. Era como se tinha algo que fosse incompatível. E houve um momento
que eu estava com um parceiro, amigo, parceiro, namorado, ficante na época, enfim. Eu estava abraçado com ele na casa dele, a gente estava ali junto, e eu comecei a sentir uma atmosfera diferente e uma voz falando assim dentro de mim: o que você está fazendo aí? Eu comecei a ficar tão inquieto, que enquanto eu não saí da casa do rapaz lá, me senti paz. E aí eu comecei a me questionar: mas o que aconteceu comigo? Que depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu não consigo não viver nada do que eu estava vivendo antes. Aí é 2 Coríntios 5,17. Quando estamos em Cristo, somos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive uma novidade de vida. E o que eu não entendi daquela experiência do quarto é que ali eu tive o batismo com o Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E ali o Espírito Santo, ele vai convencendo a gente a renunciar ou abandonar tudo aquilo que Deus não aprova. Por isso que eu cheguei em casa me questionando sobre isso, eu escutava uma voz dentro de mim falando assim: se você quiser caminhar comigo, você tem que tomar uma decisão. Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. E o que me deixa mais impactado com isso é que todas as minhas experiências que eu escutei Deus falar comigo, ela não contraria a palavra de Deus. Como essa palavra que eu sentia Deus falar comigo: se você quiser caminhar comigo, você tem que tomar uma decisão. Isso revela a palavra de Deus, que caminhar com Jesus implica em renúncia e viver uma vida exclusiva para Ele. Amém. Uau, uau. É muito incrível, Riquelmo, ouvir você falando tudo isso, porque eu trago muito para aquilo que Deus fez na minha vida também. E assim, as pessoas elas acham que o fato da gente comunicar a respeito daquilo que Deus faz é para benefício próprio. Na verdade, o benefício é das pessoas que ouvirem o testemunho, para que elas também acreditem que Deus pode sim transformar outras vidas. Sabe, é muito forte ouvir você dizer o seguinte: ser drag, cara, você tinha começado a se tornar aquilo 100% que não era você. Você já se montava numa falsa identidade, você já vivia numa falsa identidade, só que aquilo ali, para você via a vida cinza, você via a vida como um vazio. Por quê? Na verdade, aquilo ali era uma necessidade para se sentir aceito no próprio meio dele. Exatamente. Porque eu lembro que quando eu também estava na prática da homossexualidade, o quanto que eu chegava em casa e eu chorava. E eu falava: Deus não é isso, Deus não é isso. E só que a gente fica querendo preencher vazios da natureza humana, a gente fica querendo preencher a carência humana. E a gente começa a entrar nas falsas identidades da vida e a gente começa a se tornar aquilo ali e começa a acreditar que tá tudo bem. Só que hoje, abrindo mão de tudo isso, eu percebo o quanto, Riquelmo, o quanto a essência da palavra de Deus é aquilo que realmente nos completa. É a verdade que liberta, é a verdade que cura, é a verdade que transforma, é a verdade que foi suficiente para, por exemplo, transformar a minha vida e a sua. Sim. Que é suficiente para transformar a vida de qualquer pessoa que estiver aqui nessa live ou assistir esse vídeo depois. Por quê? Porque Deus transforma sim. Deus cura sim. Deus liberta sim. E qualquer coisa que venha contra isso, para você dizer: ah, porque eu nasci assim, porque eu sou assim, porque Deus me fez assim. E, cara, deixa eu te falar uma coisa. Não é sobre você. Enquanto eu parava para olhar para aquilo que o Pierre conseguia fazer, pensava em fazer, achava em fazer, de fato, Riquelme, eu nunca tinha conseguido. De fato, eu nunca fluía. De fato, eu nunca avançava. Só que quando eu falei assim: Senhor, chega de tentar lutar essas guerras por mim mesmo. Agora eu vou lutar por você. Eu vou pegar as suas armaduras, eu vou pegar aquilo que você deseja e eu vou ir. Cara, tudo começou a mudar. Tudo começou a ser transformado. Então, assim. É só olhar para Ele. Porque, amigo, por nós mesmos, a gente não consegue. E é isso que as pessoas não entendem. Porque eles acham que o fato de falar: ah, eu abandonei a prática da homossexualidade, foi algo que a gente lutou pela nossa força do braço. Não tem a ver com a nossa força do braço. Tem a ver com a palavra de Deus, com a graça de Deus. Então eu tenho que permitir com que essa graça me alcance e eu tenho que aceitar que a minha vida, ela de fato, pelas minhas escolhas, ela nunca vai ser boa. Só que quando eu abandono as minhas escolhas, eu jogo ela no lixo e eu falo: Senhor, eu quero viver aquilo que você tem para mim, que é bom, que é perfeito, que é agradável. Aí, de fato, a nossa vida ela é transformada e a gente experimenta disso daqui que a gente está vivendo hoje. Uma ex-drag que hoje vive a verdadeira identidade, um ex-homossexual que hoje vive a verdadeira identidade e ministrando na vida de outras pessoas, para que outras pessoas também possam
experimentar dessa verdadeira identidade que é disponível para todo mundo. Com certeza. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida, Vaso. Então, amigo, é isso, Porque, cara. Deus, ele é incrível. A dificuldade que a gente tem na nossa sociedade contemporânea hoje, que estudando e vendo ali do século XVIII para cá, é querer transformar a homossexualidade como uma identidade. Quando a palavra sempre tratou a homossexualidade como um comportamento e uma consequência da queda do homem, a queda de Adão ali, pecado, né, original. Então, o que eu vejo e dificuldade de muitos dos rapazes que estão tentando renunciar à homossexualidade, o que me passa, às vezes, é você estar abraçado com algo que você tem que deixar para o passado. Eu, por exemplo, sou um gay cristão. Naquele texto de 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9, ali, que ali relata alguns pecados e está ali os efeminados, que as pessoas acham que o pecado é você ser afeminado, e não é bem isso. Né? Ali trata sobre o ato sexual no texto ali do grego, né? No original. Asenokoitai e malakoi, ativos e passivos. Né? Que isso reafirma Levíticos ali também, que é o homem que se deitar. Né? Então, a homossexualidade é um comportamento, é uma queda. Entendo que algumas pessoas podem nascer com alguma inclinação ou tendência à homossexualidade, uma certa facilidade, mas isso não transforma numa identidade. Porque a Bíblia sempre vai tratar que qualquer ato sexual, como Jesus fala em Mateus 19, é um ato de imoralidade. Então, não dá para transformar o que a Bíblia trata como imoralidade como uma identidade. E às vezes eu vejo isso. Muitos querem se libertar, querem renunciar e viver a vida com Deus, mas está abraçado ainda com as características do velho homem. Exato. E eu não falo sobre isenção de desejo. Eu falo que você tem como superar isso. Porque a palavra de Deus, ela é declarada na vida de alguém que vem da homossexualidade. João 8,32. Conheceis a verdade vos libertará. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não está dizendo que só liberta os heterossexuais, não. Ele liberta também os homossexuais. Né? Sim, sim. Então, o que me ajudou muito, por exemplo, a reconhecer que a vida que eu tinha era má e que isso me dá paz de seguir em frente e que não me sinto tão afrontado pelo meu passado. Por exemplo, não sei se você vai ter essa mesma visão, não sei bem qual o contexto da homossexualidade que você vê, mas a maioria dos meus amigos hoje, que estão mais de 50 anos, estão velhos, sozinhos, estão tendo que pagar para se relacionar sexualmente com outros rapazes mais novos, passam por muita humilhação, e é uma vida bem difícil. A maioria deles quer transformar, que tem uma vida feliz, mas quem tem uma grande necessidade de demonstrar felicidade é porque vive um vazio. Né? Exato. Então, até quando eu era homossexual, que alguns amigos meus faziam programa e eles saíram com um cara mais velho, e logo depois eu encontrei com esse cara, ele estava com a cabeça baixa, triste, e dizendo assim, eu paguei para me relacionar com ele, ele me humilhou e se acha porque é novinho. Mas amanhã ele vai estar no meu lugar e vai passar por isso que eu estou passando, por essa humilhação. E aquilo, para mim, foi muito forte. Eu peguei, meditando sobre aquilo, e pensei assim, será que essa é a minha realidade? Será que eu vou ter que passar por isso também? Porque até quando eu tinha ali 26 anos, a homossexualidade, eu não enxergava relacionamento. Existia um tempo, às vezes 1 ano, 2 anos que eu passava com algum companheiro, acabava, e esse era o ciclo vicioso enquanto você é jovem. Então, quando eu me converti, eu comecei a enxergar claramente isso. Eu falei, não, se Jesus pode transformar vidas, por que não vai transformar a mim? Exato. O fato até de eu sentir algo não quer dizer que eu tenha que viver ou fazer. Se de repente eu me sentir atraído por um animal ou uma coisa que vinha na minha cabeça, eu não tenho que viver aquilo. A mesma coisa. Porque ainda que eu me sinta atraído por alguém que seja do mesmo sexo, um homem, claramente vivi tantos anos e me relacionei com homens, o fato de eu sentir não quer dizer que eu tenho que viver isso. E posso ser livre em dizer não e seguir em frente e ter uma vida feliz e livre. Exatamente. Porque a verdadeira liberdade, na verdade, é essa, né? Exatamente. A verdadeira liberdade vem do fato de você conseguir dizer não para aquilo que você sente, não para aquilo que você deseja, não para aquilo que vem a você. Porque as pessoas acham que liberdade é você satisfazer a sua carne. Sim. Enquanto liberdade é você conseguir dizer não para ela. Porque nós somos um espírito, então nós não somos controlados pela natureza humana. Então, assim, Riquelme, os homossexuais, né, infelizmente, nesse mundo hoje que nós vivemos, que tem essa inclinação para essa
natureza humana que é podre, a gente sabe que ela é podre, Sim, sim. a gente precisa entender o seguinte: Deus, ele pode fazer todas as coisas. E eu bato muito nessa tecla, amigo, porque é o que as pessoas mais questionam aqui nas minhas redes sociais. E foi um dos motivos que eu te convidei para fazer uma live comigo. Porque Sim. quando eu vejo uma foto de drag, uma pessoa montada, a rainha de não sei o quê, a vontade que dá é de falar assim, cara, será mesmo que é capaz? Será mesmo? Eu, talvez, no lugar de muitos outros homossexuais, também questionaria. Então eu entendo por que eles questionam. Sim. Só que o meu olho hoje é capaz de ver que, de fato, ele transforma, ele cura, ele liberta, ao ponto de também poder viver. E aí eu comecei a experimentar da transformação também comigo. E aí hoje eu não posso me calar diante daquilo que Deus fez. Você não pode se calar diante daquilo que Deus fez. Por quê? Porque existem muitas outras pessoas que um dia você já esteve no lugar delas, eu já estive no lugar delas, mas hoje a gente não está mais. Então eu creio, amigo, que nós seremos levantados para tirar pessoas desse lugar, sabe? Somos chamados para ser as suas testemunhas. Atos 1, né? Em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então aqui me lembra Isaías capítulo 12. Anunciai as pessoas, cantai às nações o que o Santo de Israel tem feito no meio de vocês. Então somos chamados a testemunhar a Cristo. Eu estava conversando com a minha noiva ali, né? A gente vai casar ainda, agora dia 5 de julho. Eu achei que vocês já eram casados. Não, a gente está noivo, estamos fazendo um relacionamento de corte, né? A gente só vai beijar no altar mesmo. E a gente vai casar no dia 5 de julho. Até a pastora Renata disse que vai fazer de tudo para estar aqui também. E você está convidado, se você quiser vir também. Com certeza, benção. E aí a gente estava conversando sobre isso, né? O Senhor está fazendo tanta coisa na nossa vida que não tem como a gente ficar calado. E não é uma vaidade minha que diz assim, Henrique, eu quero ser pastor, eu quero ser pregador, e foi uma vaidade minha. Não. Na verdade, no meu processo com Deus, eu sempre fugi. Quando eu estava dentro da igreja, eu olhava para o púlpito e aquilo me incomodava. Eu falava, não, eu vou servir ali com os irmãos ali na recepção, em outro lugar. E eu comecei a ficar incomodado, enquanto eu não aceitei a ideia que eu tinha que falar de Jesus e no púlpito. Eu não comecei a ter a paz de Deus na minha vida. É o cumprimento do chamado, cara. Não é algo da nossa vaidade, embora que rede social hoje em dia transpareça um pouco isso, né? Mas é algo que a gente foi chamado e não tem como a gente dizer não para Deus. Eu estava pensando isso essa madrugada, né? Eu estava pensando o seguinte, que a gente... Cara, você falou de algumas coisas suas. Eu sou formado em artes cênicas. Eu estava pensando essa madrugada, assim, tudo que eu já vivi no mundo secular, né? De lugares que eu já fui, de coisas que eu já vivi, de pessoas que eu já estive junto também. E aí eu falei, cara, eu abri mão de tudo isso para poder hoje obedecer aquilo que Deus tem para mim. Então, assim, não tem como ser pela metade. Não tem como ser por algo comum, limitado. Tem que ser por completo. Então, assim... Pierre, você tem que agora comunicar a respeito disso. Não adianta, Riquelmo, eu viver a metade e deixar a outra metade. Eu preciso viver por completo, porque Deus nos chama para viver por completo aquilo que Ele tem para nós. Então, assim, o que eu deixo, sabe, de principal, assim, dessa live no dia de hoje, é que Deus, Ele transformou a minha vida, transformou a minha história, Ele transformou a sua vida, transformou a sua história. E qualquer pessoa que quiser entender aquilo que Deus faz, não precisa nem ouvir o Riquelmo, não precisa nem ouvir o Pierre, só corre para ele, fala com ele, Senhor, eu quero, eu decido, eu estou disponível, transforma a minha vida, muda o meu olhar, muda meu pensamento, muda aquilo que eu falo, e eu posso te garantir que Ele vai fazer isso na sua vida, porque Ele faz. Ele faz. Deus pode fazer. Em Ezequiel capítulo 11, ali do versículo 17, ali fala sobre Deus remover aquele coração de pedra e dar um novo coração de carne, e tirar aquele espírito e dar um novo espírito, né? E ali fala sobre a nova aliança, que Deus derramaria o Espírito Santo sobre o povo de Israel, né? Para capacitar o povo dele a andar de acordo com a vontade dele. Mas uma coisa que eu entendi naquele momento que eu estava em casa, que eu entreguei minha vida para Jesus. Quando Deus permitiu que as portas se fechassem e eu me encontrasse no pior momento da minha vida, é porque é só quando a gente está quebrado é que a gente amolece o nosso coração de pedra. E quando Jesus começa a entrar no nosso coração e fazer morada. E é quando literalmente somos batizados pelo Espírito que as escamas dos nossos olhos caem. E a gente conhece
começa a enxergar a verdade e caminhar no caminho da verdade. Então, eu sempre deixo isso muito claro para todo mundo. Eu estou na igreja, eu renunciei à homossexualidade, foi pela minha experiência com Jesus. Não foi necessariamente porque alguém disse que é pecado, ou que eu ia para o inferno, ou porque eu tenho que me converter, ou raça de víboras, não sei. Foi o próprio Espírito Santo que moveu o meu coração e falou comigo ali, reprovando aquilo que eu vivia. Então, tudo que eu vivo hoje é porque Jesus transformou a minha vida nesse sentido. Uau. E a gente tem essa paixão de querer levar para as pessoas aquilo que a gente viveu no Evangelho. A transformação, a libertação e as promessas do Senhor. Né? Amém. Então, a gente é chamado e temos obrigação de testemunhar, de pregar a palavra e de alcançar vidas. E é interessante porque na época que eu comecei a fazer vídeos nas redes sociais, eu recebi muitos ataques. Nossa! Até daqueles que eu achava que eram meus amigos, se levantaram comigo, trazendo tanta palavra pesada. Mas tem Só mesmo. que, ao mesmo tempo, eu recebi palavras de homossexuais que eu achava que nunca falaria comigo, mandando mensagem, dando parabéns, pedindo oração pela vida deles e acreditando que eles poderiam um dia ser transformados. Alguns anos depois, um amigo meu manda mensagem para mim e pergunta, amigo, dá para mudar mesmo? Eu falei, amigo, dá, ué, eu mudei, tô aqui. E ele falou, tô indo me batizar nas águas agora no final do mês e vou entregar minha vida para Jesus. E hoje já faz mais de 3 anos que ele está na presença de Deus. E ele falou o seguinte, enquanto todos os outros meus amigos zombavam de mim, dos meus vídeos que eu estava fazendo ali, o Senhor começou a tocar o coração dele e incomodou ele. E ele foi alcançado por esses vídeos enquanto muita gente zombava. Meu Deus, nossa. Então, uau. É o evangelho, né? Ainda que a gente seja perseguido, eu acho que são os momentos que vidas são alcançadas. Quando a gente tem meio a perseguição. Exatamente. Ontem eu peguei um Uber aqui em São Paulo, né? E aí o cara virou para mim e falou assim, eu queria muito te fazer uma pergunta, mas eu nem sei como. Eu falei, não, pode fazer. Aí ele falou, eu te sigo nas redes sociais e eu queria muito entender como que você faz para lutar contra a homossexualidade. Eu falei, nossa, cara, olha que loucura, né? O cara que me seguia me encontrou ontem, tipo, no Uber do nada. E aí eu perguntei, você luta contra? Ele falou assim, então, eu tenho os desejos e eu quero lutar contra, mas eu não sei como, porque é muito difícil. E aí eu fiquei pensando, cara, você vê, né, que às vezes a gente tá falando aqui, a gente não sabe onde isso aqui vai chegar. A gente não sabe quem são as pessoas que vão assistir isso daqui. Mas a pessoa que tiver que assistir, a pessoa que Deus fizer com que ela ouça, cara, transforma a vida. E é possível. E não é possível em nome de nenhuma pessoa. É possível no nome do Senhor. No nome dele tudo é possível. Então, assim, meu querido, muito obrigado por você ter vindo aqui, ter contado um pouco do seu testemunho, da sua história. A gente ficaria aqui horas falando, porque é muita coisa para falar daquilo que Deus faz, daquilo que Deus realiza na nossa vida. Deixa uma mensagem final aí para a galera e a gente finaliza aqui. Amém. Olha, tem uma palavra que eu acho que foi a que Deus mais falou comigo e mais Ele liberou promessas na minha vida que veio acontecer. Está no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz, clamas a mim, que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em outras traduções, coisas ocultas. Aqui o profeta Jeremias estava preso no exílio babilônico, né? Preso ali em cárcere. A palavra é muito bonita, mas ele estava vivendo talvez a pior situação da vida dele ali. Mas ali o Senhor ele chegava a Jeremias e dizia, Jeremias, não se entregue à sua situação. Jeremias, eu estou aqui com você. Jeremias, clama a mim que eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que eu quero dizer para você nessa noite é que não importa qual seja a sua situação, não importa sobre quem você é ou quem você se entende ser. A questão é que o Senhor está de braços abertos para todos aqueles que clamam. E o Senhor ele tem uma promessa na vida de cada um e ele quer liberar tudo aquilo que ele tem sobre as nossas vidas. Mas que muitas das vezes o que nos dificulta é o nosso coração de pedra, que não quer aceitar a palavra e as promessas que o Senhor Jesus tem na vida da gente. Então eu digo para você, busca o Senhor, clame ao Senhor, que Ele vai te responder e te anunciar coisas grandes que Ele tem a respeito de você. Uau. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu amigo, muito obrigado, viu?
Deus abençoe Amém. sua vida, sua família, que você venha ter um casamento abençoado. Se Deus quiser, eu estarei aí presente sim. E eu Amém. tenho certeza que você vai ser muito maior do que você já tem se tornado. Deus vai te usar muito ainda nessa nação, no mundo. E eu Amém. tenho certeza que as pessoas precisam ouvir a sua história. Então não pare, continue também, jorre aquilo que Deus tem feito na sua vida. Que Amém. Deus te abençoe demais. Muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua história, do seu testemunho e daquilo que Deus tem feito com você, viu? Amém, Pierre. Imagina. E eu que agradeço também a oportunidade aqui de estar com você, de falar um pouco da minha história, daquilo que o Senhor Jesus fez na minha vida. E Amém. quero dizer para você assim que não para, cara. Não para daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Através da sua vida, muita gente está sendo tocada, alimentada. Ali como lá atrás, uma palavra que eu recebi que o Senhor tinha uma promessa na minha vida, aquilo veio se manifestar no tempo de Deus. Então, o Senhor vai usar a sua vida como um farol para transmitir Cristo para as pessoas. E é o que Mateus 5 diz, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, que você Amém. seja sal aí, de salgar e temperar a vida das pessoas com o evangelho, daquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida e vai fazer através da sua vida. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe vocês. Tamo junto. Até amanhã. Grande abraço, meu amigo. Deus abençoe Amém. você. Boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Muito obrigado quem ficou aqui até agora. Tamo junto, gente. Grande Amém. Deus abraço. abençoe.